Vamos abrir aí em Zacarias capítulo 2, versículo 8. Sermão tópico. Tá certo? Sermão textual é aquele que você expõe o texto, né? Ou o texto dá as ideias. Sermão expositivo é aquele cumpridão dos pontos todo do texto. Esse aqui é o tópico. Eu quero, nessa noite, trazer principalmente uma mensagem de conforto para a igreja. A nossa liturgia diz assim: consolai, consolai o meu povo. E vocês estão com a cara hoje de desconsolados, viu? Eu tenho observado, irmãos, que a gente tem vivido dias de angústias. Os nossos problemas hoje, por incrível que pareça, não são materiais. Os nossos problemas hoje são angústias da alma. São perturbações mentais. E eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque nós precisamos trabalhar muito a nossa identidade, compreender muito aquilo que nós somos em Cristo e aquilo que nós valemos para Cristo. Zacarias capítulo 2, versículo 8. O tema da mensagem de hoje à noite, você vai repetir comigo agora. Sabe qual é? Você é precioso para Deus. Amém? Vamos repetir? Você é precioso para Deus. Vamos ver o versículo. A mensagem, o tema está no texto. Vamos lá? Zacarias 2:8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Senhor Deus, nós queremos ser consolados pelo Senhor nesta noite. Consolo do alto, consolo do teu Espírito, consolo da tua palavra, consolo que nos faça ver nesta noite o significado bíblico daquilo que nós somos, Pai. Aos teus olhos, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, que aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, se você acha que é alguma coisa, não sendo, você está fora da curva. Agora, existe outro perigo. E o outro perigo é quem desconhece ou ignora aquilo que é, também sofre e passa necessidades. E isso se aplica também à vida cristã. Deus diz lá em Oséias: o meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. E não é conhecimento teórico, é conhecimento prático. É conhecimento de envolvimento, é conhecimento relacional. E eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque uma das grandes lutas que a gente tem na vida cristã é justamente a gente descobrir na palavra de Deus todas as riquezas daquilo que nós somos em Cristo Jesus. E essa é a grande luta quando você estuda as orações do apóstolo Paulo e você descobre que as grandes lutas na vida de oração do apóstolo Paulo é que ele está pedindo que os seus leitores, que os seus crentes compreendam e tenham discernimento daquilo que eles podem ser e daquilo que eles são em Cristo Jesus. E infelizmente, como cristãos, como filhos de Deus, nós não conhecemos, muitas vezes, o que nós significamos para Deus.
E eu terminei agora uma série de estudos sobre a identidade do cristão. 13 estudos que nós vamos estudar nos grupos de pastoreio. Certo? Primeiro estudo, eu sou um eleito de Deus. Depois eu sou um redimido. Depois eu sou um santo. Tá certo? Depois eu sou o quê? Um sacerdote. Aí você vai descobrindo. Sou um filho de Deus. Sou um membro do corpo de Cristo. Sou um missionário. Aí você vai descobrindo tanta coisa que a Bíblia diz que eu sou em Cristo Jesus. E se eu sou tudo isso, eu preciso viver isso. Viver isso. E sabe qual é a estratégia do diabo, irmãos? A estratégia do diabo é lançar dúvidas sobre a nossa identidade. Você se lembra que quando Jesus Cristo começou o seu ministério, e ele vai tentar Jesus, a primeira tentação dele lá no deserto é sobre o quê? A identidade de Jesus. Se tu és o quê? O Filho de Deus. Se tu és. Eu já preguei aqui sobre a ortodoxia do inferno, não já? E os capetas são tudo ortodoxos? São tudo ortodoxos. Calvinista, reformado, sabe tudo. E a Bíblia fala que os demônios creem e estremecem. Tudo ortodoxo. Mas o diabo, ele lança. E sabe o que muitas vezes angustia você como crente? Você vem uma doença na sua casa, vem um problema, vem uma dificuldade. E a primeira coisa que vem na sua cabeça, que o diabo coloca na sua cabeça, é: será que eu sou crente mesmo? Será que Deus me ama? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Se eu sou filho de Deus, por que Ele está permitindo que isso aconteça comigo? E o diabo vai sustentando essas questões, essas dúvidas, com as circunstâncias. Você imagina Jesus ali no deserto, depois de 40 dias de oração: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem o quê? Em pães. Qual é o pai que deixa um filho passando fome, como o senhor está aqui, depois de 40 dias? E sabe qual é a nossa angústia, irmãos? A nossa luta hoje é que nós estamos perdidos na igreja, sem saber aquilo que nós somos. E às vezes a gente fica sentado aí nessa cadeira, nessa poltrona, assiste culto, passa, volta para casa angustiado, os problemas da nossa vida, e a gente não descobre a riqueza daquilo que nós somos. Zacarias é o profeta da reconstrução. Ageu, Zacarias, Malaquias. Zacarias é o profeta que tem que encorajar o povo. Depois de 70 anos de cativeiro babilônico, vamos lá, ele vem com o governador, né? Vem com Salatiel, Zorobabel, vamos reconstruir a nação. Depois de 70 anos na Babilônia, povo ferido, povo machucado, Deus não gosta da gente, não sei o quê, aquele negócio todo. Então ele vem trazer uma mensagem de esperança. Vamos embora, gente. E aí, nesse versículo 8, Israel é exortado para voltar para Sião. E Deus faz uma declaração muito interessante aqui. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu. E aí eu fui estudar esse negócio. Menino do seu. Aí eu fui consultar na internet, né? No Google. Fui fazer um estudo sobre o olho. Fui reprovado, porque é um negócio tão difícil. Tem que ser oftalmologista para entender esse negócio lá. Mas, o que significa isso? O que significa? E aí você vai descobrindo, sabe essa bolinha preta que você tem no olho aí? Chama pupila. Certo? Pupila. Ela é preta, não tem jeito. Quando você vai fazer exame de vista, dilata a pupila, não é isso? Para fazer o exame? Essa pupila aí é o buraquinho que entra a luz para a retina.
Antigamente, quando se falava em vazar os olhos, para provocar a cegueira, fura o quê? A pupila. E a pupila é o ponto mais sensível da visão. Por isso que qualquer coisa que vem nos olhos, você tenta se defender. É a parte mais sensível do corpo humano. A parte mais preciosa do corpo humano. E quando Deus usa essa metáfora aqui, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. É como se nós fôssemos a pupila dos olhos de Deus. Diz amém aí, por favor. Amém. Vocês não acreditam na Bíblia, não? Você já pensou nisso? Por que você está desanimado? Eu estava derrubado semana passada. Aí fui fazer a devocional. Li aquele livrinho de Ezequiel. Era muita bronca, muito cacete para um lado, cacete para o outro. Eu saí arrasado com aquele texto de Ezequiel. Aí eu falei, Senhor, dê uma palavrinha mais fácil aqui. Né? Quem está fazendo lá o... Ezequiel pegou pesado. Aí fui a Zacarias, aí veio esse texto. Aí me animou. Me animou. Lá no Salmo 17,5, veja lá, Salmo 17,5. Davi, que é sabido para danado, era um crente pecador, ele usa essa expressão. Quando ele está sendo perseguido por Saul, desculpe, o que ele diz aí? Guarda-me como menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Guarda-me como a menina dos olhos. Ele está falando isso para Deus. Essa expressão é usada lá por Moisés, no cântico de Deuteronômio. Não vamos ler não, porque eu quero tirar daqui, como todo sermão tópico, 3 lições sobre você é precioso para Deus. Você é precioso por Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Isso significa, em primeiro lugar, que você é alvo exclusivo do amor de Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 3, o profeta diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor o quê? Eterno. E eterno aqui tem o sentido de que ele existia antes da criação, porque antes da criação, segundo Efésios capítulo 1, nós somos eleitos, escolhidos. E a nossa eleição é um ato de amor de Deus. Isso significa que durante a história nós seremos amados. E quando terminar o parêntese da história e começar a supra-história, Deus continuará o quê? Nos amando, porque o amor de Deus é o quê? É eterno. Porque o tempo é um parêntese dentro da eternidade de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Jesus, em João capítulo 13, versículo 1, a descrição diz: e Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E aí os comentaristas ficam discutindo esse negócio para lá, para cá. Você sabe que todo comentarista, quando você quer, ele pula, né? Aí você fica doido, porque ele não dá o texto para você, não explica o texto para você. E aí tem uns comentaristas que dizem umas abobrinhas lá, aí você inventa também. E aí, estudando o texto, lá, uma chave bíblica do grego, você descobre que esse fim aí significa
não somente a questão da temporalidade, ou seja, enquanto Jesus teve, até o final do seu ministério, mas fim aí tem a dimensão da intensidade. Por exemplo, ninguém tem maior amor do que este. Maior aí está no sentido de intensidade, de grandeza. E eu fico pensando o seguinte, se Deus nos ama até o fim, Ele nos ama com amor o quê? Eterno. Porque Ele é eterno. E quando você olha para a essência de Deus, para a natureza de Deus, esse amor de Deus é grande demais, de tal maneira que não há como você descrever esse amor, senão dizer que Deus nos amou de tal maneira. Não tem jeito. É de tal maneira. E a gente podia falar desse amor incondicional, desse amor imperecível, desse amor que nos dá a segurança eterna. O que nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Lá em Romanos, eu quero só ler esse versículo com você. Porque falar do amor de Deus aqui vai ser a noite toda. Romanos 5:8. Romanos 5:8. E aí nós vamos encontrar aqui esse maravilhoso texto do Novo Testamento. Romanos 5:8. Vamos ler juntos? O que diz aí? Vamos lá? Uma só voz. O que diz? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda... Isso é bonito, né? Como é que a gente vai entender isso aqui? Esse amor de Deus, que é eterno, ele é antes do tempo e pós-tempo, depois do tempo. Historicamente, ele se comprova. Ele se comprova pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Cristo morreu por nós há quanto tempo? 2000 e poucos anos atrás. Eu nasci em 1964. Depois de Cristo. Deu para entender? Ele morreu antes. Você não tinha pensado nisso, não? Pois é. A gente tem que pensar nessas coisas simples da Bíblia. Morreu antes. Todos nós aqui, Cristo morreu antes. E tem lá em Pedro que ele morreu na eternidade, antes da fundação do mundo. E aqui é bonito você entender. Diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor. O seu próprio amor. Significa que a palavra ágape aqui, próprio amor, esse amor tem origem em Deus. Esse é o amor que procede de Deus. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que a razão de ser não está no objeto amado, mas é de Deus. Deus que nos ama. Ele nos ama de graça. Ele olha para Lourdes aqui e diz, Lourdes não merece ser amada. Mas eu amo a Lourdes de graça, diz Deus. É desse jeito, Lourdes. É um amor o quê? Incondicional. Incondicional. Às vezes na igreja a gente fica disputando para ver quem Deus é mais fácil amar a mim, amar não sei o quê. Deixa de ser tonto, meu irmão. Diz aqui, ó, que Ele nos amou, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Uns pecadores mais, outros pecadores menos? Não. Na nossa condição, mortos nos nossos delitos e pecados. Na nossa condição de pecadores, na nossa natureza pecaminosa. Ele nos amou. Você imagina agora, no versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele o quê? Salvos da ira. E aí já joga lá para o fim. Preste atenção. Sabe qual é a crise que a gente tem muitas vezes nos problemas que a gente enfrenta? Deus não gosta de mim.
Quem já pensou isso? Vamos abrir o confessionário. Quem já pensou nisso quando teve um problema? Deus não gosta de mim. Só eu? Vocês são muito fariseus da vida, viu? Deus não gosta de mim. Deus gosta mais de fulano, não gosta de mim. Você nunca sentiu isso? Senhor, por que está acontecendo comigo? Quem já fez essa pergunta? Será, Senhor, que eu mereço isso? Será que eu mereço isso? Será, Senhor, onde foi que eu errei, Senhor? Alguém já disse isso? Tá vendo? Os pecados começaram a sair, tá vendo? É só começar a fazer as perguntas certas que a turma vai saindo. Irmãos, a nossa crise com Deus está lá em Malaquias, né? Deus diz, eu vos tenho amado, mas vós dizeis, em que nos tenho o quê? Amado. Essa sempre foi a questão do filho com o pai. E Deus está dizendo, eu amo vocês. E porque eu amo vocês, eu disciplino vocês. Eu amo vocês, e porque eu amo vocês, eu cerco o caminho de vocês com cerca de espinhos. Eu amo vocês, e porque você é uma ovelha rebelde, de vez em quando eu quebro sua perna. Para você vir mancando, não fugir do rebanho. Você continua mancando, mas está aqui, não foge. Irmãos, há um provérbio chinês. Você vai aprender esse provérbio chinês comigo agora. Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Vamos repetir? Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Deus fez isso e faz isso comigo e com você. Amém? Não duvide do amor de Deus por você. Você é precioso para Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. E não sou eu que estou dizendo, não. Eu não sou pastor, pregador de autoajuda. Eu estou lendo para você a palavra de Deus. Segunda coisa importante. Vamos voltar para o texto. Ele diz assim, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Segunda lição que esse texto nos ensina é o perigo que se corre de se tocar no povo de Deus, nos crentes. Preste atenção, viu, gente? Cuidado. Pastor, e crente pode tocar em crente? Depende. Né? O ungido do Senhor pode tocar no ungido do Senhor? Depende. A Bíblia diz que nós não devemos fazer mal uns aos outros. Mas eu quero chamar a sua atenção. Vamos começar lá de Gênesis, capítulo 31, versículo 7. Gênesis 31, 7. Preste atenção que Deus sempre protegeu o seu povo. Deus usa pessoas para castigar o seu povo. Preste atenção. Na sua providência, Deus usa pessoas para castigar o seu povo. Mas Deus controla o cara, senão o cara quer matar o povo dele. Ele diz, não é assim não, rapaz. Veja esse texto aí. A Bíblia está cheia de exemplos, a gente podia passar a noite aqui, mas já tem gente dormindo. Não são 8h05 da noite, já tem gente dormindo. Vamos lá. Gênesis, capítulo 31, versículo 7. Vamos ler juntos? Mas vosso pai me tem enganado, e pois 10 vezes me mudou, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Deus não permitiu. Isso aí, meu irmão, é confusão de judeu. Um querendo passar a perna no outro. E você sabe que Jacó não era lá esses crentes de primeira. Mas Deus tinha feito uma promessa com ele lá. Eu serei contigo. E você voltará para a terra. Está lá em Gênesis capítulo 28.
Deus protegeu esse cara. Deus foi com ele. Na saída dele, no retorno dos pais, Labão tentou fazer maldade com ele, mas Deus apareceu para Labão e disse: não faça isso com Jacó. Não faça isso. Você vai encontrar isso na Bíblia inteira. Eu quero pegar Salmo 105. Salmo 105. Versos de 12 a 15. Grife esse versículo aí. Outro dia, eu vi um sujeito na televisão fazendo um sermão aqui, mas ele estava fazendo uma picaretagem com esse texto. Mas tudo bem. Salmo 105, 12 a 15. Vamos ler juntos? 105, 12 a 15. O que é que diz aí? Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toques nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Deus esteve com seu povo o tempo todo. Desde Abraão, quando ele começou e foi conduzindo esse povo, até chegar em Cristo. No contexto do Novo Testamento, ele está conosco hoje. Ele vai caminhando com o seu povo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando Paulo persegue a igreja, na conversão de Paulo, no caminho de Damasco, Jesus joga Paulo ao chão e diz para Paulo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Porque quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Cristo se identifica com a igreja, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. Quando a gente faz mal para uma ovelha de Cristo, nós estamos fazendo mal para Cristo. Quando a gente faz o bem a um desses pequeninos, Jesus diz o quê? Vocês estão fazendo a mim. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Eu queria chamar a sua atenção. Já preguei nesse texto várias vezes. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Tem muita gente que está preocupado. Pastor, o islamismo. Fica tranquilo, meu irmão. Já queimaram tanto crente. Se queimar mais uns agora, não tem problema não. A igreja vai continuar crescendo. As portas do inferno não. É bom que faz logo uma limpeza na igreja brasileira. Você está com medo de morrer? O que é que a Bíblia fala? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que você está com medo? Atos capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o quê? Os maltratar. Esse Herodes, ele seguia o conceito romano. Ele disse: se você quer destruir um movimento, você tem que o quê? Destruir o quê? A liderança. Então ele matou Tiago e queria matar também Pedro, que eram os cabeças, os líderes da igreja. E aqui você precisa ter muito temor no coração e entender que os líderes são alvos do diabo na igreja. A família da liderança. E você tem que orar pela liderança da sua igreja. Porque o diabo, quando quer destruir uma igreja, começa pela liderança. E ele vai. Mas no versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que acontece quando a igreja ora? Salmo 91, ele dará a ordem aos seus anjos. Preste atenção, você não dá ordem para anjo. Quem dá ordem para anjo é Deus. Mas a gente pode acionar Deus. Senhor, manda um anjo aí resolver esse negócio para a gente. E o anjo foi lá e resolveu, soltou Pedro. Mas veja que o anjo também vai lá e mata esse tal de Herodes. Vamos ver lá. Versículo 21 de Atos, capítulo 12. Vamos ler lá.
21 a 23, a 24, vamos lá? Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Ninguém detém o crescimento da palavra, o quê? De Deus. O anjo que tirou Pedro da prisão, não sei se foi o mesmo. Mas foi lá e o quê? Matou Herodes. Então, meu irmão, você não toque na menina dos olhos de Deus, que é a igreja. Tá certo? Terceiro e último lugar. Terceiro e último lugar. Você é precioso para Deus. Porque você é a menina dos olhos de Deus. E isso tem que trazer um consolo sobrenatural para o seu coração. Tá certo? Então diz assim comigo. Isso, vamos lá? Isso tem que trazer um consolo sobrenatural para o meu coração. É a palavra de Deus. Uma das angústias que a gente está vivendo agora é a insegurança. E eu fui pesquisar sobre o que significa insegurança. E eu descobri as 5 marcas da insegurança. A pessoa que está insegura, ele tem 5 sintomas. Ele se sente desamparado, ele se sente isolado ou sozinho, ele se sente vulnerável, ele se sente com medo do futuro e ele se sente com pessimismo externo. Ajudou você? Ajudou alguma coisa? Você continua inseguro. Qual é a resposta para tudo isso? A providência de Deus. Saber que nós recebemos o cuidado especial de Deus. A providência de Deus significa que Ele nos sustenta, Ele nos governa, Ele nos dirige, em todo o tempo, sempre Ele está conosco, e nós somos a menina dos seus olhos. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 10, e eu vou encerrar fazendo uma aplicação prática desse texto. Mateus, capítulo 10, de 29 a 31. O que diz aí? Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão? Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Tem umas coisas que eu fico pensando, por que está na Bíblia, né? Me diga uma coisa aqui. Alguém aqui já contou os cabelos da cabeça? Nem quando era criança? Hein? Ninguém. Eu fui pesquisar isso. É coisa de doido, né? E os cientistas afirmam que todos nós temos, gente normal, os normais têm 100 mil cabelos. 100 mil. Falaram lá que os loiros e as loiras têm 150 mil. Eu falei, por isso são mais inteligentes, né? 150 mil. Mas os normais, 100 mil. 100 mil. E que todo dia, cai 50 fios de cabelo da sua cabeça. Os cientistas que disseram isso, viu, gente? Não estou inventando, não. Está lá no Dr. Google. Eu vou lá e faço a pesquisa, tá?
É interessante isso. Aí eu fico pensando aqui, se a gente for contar 100 mil, 100, 200, 300, se a gente tiver aqui 500 pessoas hoje, multiplicado por 100 mil, dá quanto? Hein? Faz a conta aí, dá não sei quantos milhões, né? Que a turma faz conta porque Deus conta as estrelas chamando cada um do seu nome. Isso diante de cabelo não é nada. Deus conhece cada fio de cabelo. O que Jesus está colocando aqui? Por que Jesus põe esse negócio aqui? O que Jesus está colocando é o seguinte: aquilo que para você é de menos importância, Jesus está preocupado. Jesus está cuidando de você. Amém? Jesus cuida dos detalhes da nossa vida. E Spurgeon tem um sermão sobre a providência de Deus. E diz assim: quando os irmãos de José foram jogar José no buraco, tinha um buraco. Não é uma benção? Tinha um buraco para jogar José. Aí, naquele mesmo dia, vinha uma caravana indo para o Egito, precisando comprar um escravo. E os caras tinham dinheiro para comprar escravo. E venderam o escravo. Não foi uma bênção? A providência de Deus vai fazendo tudo isso. Por isso que José diz lá: o mal que intentaste contra mim, Deus o quê? Transformou em bem. No dia que Jesus passou em Jericó, tinha um sicômoro para Zaqueu subir. Mas um dia, um desgramado foi lá e disse: vou plantar um sicômoro. Resolveu plantar um sicômoro. A mulher deve ter dito: menina, vai plantar esse sicômoro, quem é marido do doido? Não sei. Plantou o sicômoro lá. Alguns anos depois, aquele sicômoro serviu para aquele baixinho se converter. Porque Deus prepara os cenários da nossa vida. Ele cuida dos detalhes, irmãos. Dos detalhes. Esse é o Deus que cuida de nós. Você é importante para Deus. O povo de Deus é o povo cuidado por Deus. Nos mínimos detalhes. Então você volta para casa hoje de peito cheio. Não importa o que vai dar. Se vai ter impeachment, se não vai ter impeachment, quem vai subir, não sei o quê. Tá? Porque isso aí é circunstancial, irmãos. Nós dependemos da economia de Deus. E nós vamos continuar orando pelo nosso país. Porque quem vai mudar o nosso país é Deus. Só Deus pode mudar esse país. E nós temos que confiar nele. Tá certo? Mas Ele vai cuidar de nós. Concluindo, os problemas vêm. Mas Deus não se esqueceu de você. Os problemas vêm, mas Deus o ama. Os problemas vêm, mas você é a menina dos olhos de Deus. Amém? Se você está desanimado, diz: pastor, eu quero essa bênção hoje à noite de consolação. Fica de pé onde você está, que eu vou orar agora para nós. Se essa mensagem serviu para você, não precisa ser todo mundo não, só os desesperados. Os mais. Louvado seja Deus. Sai daqui com a sua autoestima espiritual, né? Assim, Senhor, Senhor Deus, nós vivemos dias tão difíceis, Pai. E a gente enfrenta tanta maldade, tanta coisa ruim. E a gente passa por opressões internas, externas, por medos, por inseguranças. Mas a Tua palavra é quem nos consola nos nossos momentos de angústia, de aflição. Pai, que a Tua palavra seja um pouco de bálsamo e um pouco de mel para esses corações aqui nessa noite, Senhor. Que nós saiamos daqui nesta certeza, nessa convicção de que nós somos a menina dos Teus olhos.
Porque é a tua palavra que está dizendo, é o Senhor que está falando pela boca do profeta. E o Senhor tem cuidado de nós, em todos os detalhes da nossa vida. O Senhor tem nos sustentado, nos protegido, nos guiado. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Não permitas, Pai, que aquilo que dizem de nós, que pensam de nós, aquilo que muitas vezes na nossa fraqueza, nas nossas angústias, nas nossas depressões, a gente fica achando que somos, mas que nós possamos nos olhar à luz da tua palavra, à luz daquilo que o Senhor pensa de nós, daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Louvado seja o teu nome nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.